vivemos em espírito, andamos em espírito. Vamos tirar o termo em espírito. Se vivemos, andemos. Simples assim. Se nós estamos vivos, nós andamos. É possível viver e ficar parado? É possível viver e ficar parado? Digam para mim, é possível viver e não andar? É ou não? É. Por isso que ele faz essa diferença. É possível você viver e não andar. Quem vive e não anda, fica parado. Quem fica parado, vira um sedentário. Quem vira sedentário, tem dificuldade. Os membros começam a atrofiar e começa a ficar pesado. Tem gente que para ir na padaria, vai de carro e volta. Vai levar as crianças no colégio, vai de carro e volta. Não tem a capacidade de andar 100 ou 200 metros para ir comprar um pão, para fazer um tipo de exercício, porque diz que cansa. Não tem a capacidade de se mover. Nós não fomos criados para ficar parados. Nós fomos criados para viver em movimento. E esse é um dos motivos aqui. Mas voltando a analisar o texto, tem gente que tem essa dificuldade. Quem fica sedentário tem seus membros enrijecidos e travados. Quem fica enrijecido acaba ficando pesado. E quem fica pesado não consegue se mover sozinho e acaba dando trabalho aos outros. Nós temos professores de educação física aqui, o William é um. Deve ter lidado muito com isso, gente que não faz exercício de jeito nenhum e quando vai começar a fazer, começa a sentir várias dores, correto ou não? Então é isso aí. Porque nós não fomos criados para ficar parados. Você foi criado para se mover. Você foi criado para andar. Você foi criado para se exercitar. E não ficar parado no mesmo lugar. Agora pega isso, agora joga de novo o termo em espírito. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. O termo espírito aqui, se a gente aplicar de novo no texto, a gente vai ver que lá no versículo 19 até o versículo 25, Paulo vem falando dos frutos. Ele vem falando aqui dos frutos do Espírito. Então, tem muito a ver com isso também. Andar é exercício, praticar atividade. E isso se assemelha aos dons. Viver é permanência. E isso se assemelha aos frutos do Espírito. Na vida espiritual, não basta só viver em espírito. É necessário exercitar a vida em espírito, não só com palavras, mas com atitudes. A vida espiritual é vivida através dos frutos. Se vivemos em espírito, ele está falando dos frutos: amor, paz, bondade, fé, temperança, mansidão. Se vivemos no espírito, nós temos que andar no espírito. E esse andar no espírito é exercitar a vida espiritual. Como é que você exercita a vida espiritual? Através dos dons. É simples. Como é que você exercita a sua vida espiritual? Através dos dons. É pregando, é cantando, é dançando, é servindo, é intercedendo, é trabalhando na libertação. É assim que você exercita a sua vida espiritual. Não é ficar parado, sentado no banco todo domingo. Está começando a entender? É assim que você exercita a sua vida espiritual. É por isso que no corpo de Cristo nós temos membros sedentários, que não fazem nada, são pesados ao corpo, pessoas difíceis de carregar, só se alimentam porque não se exercitam. Está aqui todo domingo, está aqui toda terça-feira, ouvindo, se alimentando, mas exercitar aquilo que Deus deu, nada. Acaba virando sedentário, pesado para a liderança carregar, pesado para os líderes carregar, dando problema aqui, dando problema lá, porque não se exercita espiritualmente. Não pratica aquilo que Deus mandou você fazer e te capacitou para fazer. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Entende? E nós vamos falar sobre isso aqui. Fluindo no Espírito Santo. Fluir também significa se alinhar. Alinhar significa dispor em linha reta, ajustar, ordenar ou concordar. Planejar ações coordenadas
ou validar ideias. Para você fluir através do Espírito Santo, é necessário você se alinhar a Ele. E no alinhamento com o Espírito Santo, não é Ele que tem que se ajustar ao nosso modelo de vida, mas é a nossa vida que tem que se ajustar àquilo que Ele quer. E eu vou te dizer uma coisa para você: vai te custar tudo. Ter uma vida alinhada e fluindo com o Espírito Santo vai te custar tudo. Tudo. É por isso que nós temos poucas pessoas vivendo assim, porque o preço a pagar é muito alto. Hoje eu não vou falar do que o Espírito Santo vai fazer por você, esquece. Eu não vou falar nada disso. Hoje eu não vou falar que Deus vai te dar vitória, esquece. Hoje eu não vou trazer uma mensagem de conforto espiritual para você, esquece. Eu não vou falar nada disso que você quer ouvir. Eu vou falar o que você precisa fazer para se alinhar a Ele. A mensagem hoje é de alinhamento. Alinhamento. Para que você possa fluir naquilo que Ele quer para você. Se você vem esperando uma palavra de consolo, de ânimo, esquece. E a primeira coisa para você fluir no Espírito Santo, para ser alinhado com o Espírito Santo, é parar de negligenciar a voz do Espírito Santo. Pare de negligenciar a voz do Espírito Santo. E existem algumas maneiras que eu vou citar aqui de como a gente faz isso. A primeira é insistindo na prática dos mesmos erros. Quando você insiste na prática dos mesmos erros, você acaba negligenciando aquilo que o Espírito Santo quer dizer para você. Já reparou que quando a gente comete um erro a primeira vez, a gente sente um peso no coração? Pelo menos comigo é assim. Vem aquele peso no coração e a gente fica triste, fala assim: poxa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, eu falei algo que machucou alguém, eu falei algo que trouxe algum problema para um grupo, eu fiz algo que machucou alguém, ou então eu fiz algo que deu algum problema para o grupo. Então eu me sinto mal com aquilo. Você se sente mal com aquilo. Isso é o Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí você se acerta com Deus, e você vai lá e se acerta com a pessoa, e beleza, é vida que segue. Mas aí acontece alguma outra coisa, acontece algum outro problema, alguma outra situação, e você erra de novo. Se você não ora, se você não jejua, se você não medita na palavra, vai ficar mais difícil dele te convencer do erro. Ele vem e aí você resiste um pouco mais àquilo que ele está falando com você. Às vezes até faz aquilo que ele está mandando, mas a resistência fica um pouco maior. E aí você continua insistindo no mesmo erro. Você continua praticando, continua errando, não medita, não ora, não busca, e continua praticando aquilo. E daqui a pouco você acaba fazendo uma coisa que negligencia e apaga de vez a voz do Espírito Santo, acaba achando uma justificativa para aquilo que você está fazendo. Todo mundo é culpado, menos você. Tua mãe é culpado, teu marido é culpado, tua esposa é culpado, teu filho é culpado, teu líder é o culpado. Todo mundo é culpado, mas você não consegue enxergar a culpa em você. Você acaba assumindo e adotando uma justificativa para aquilo que você está fazendo. Quando isso acontece, esquece. O Espírito Santo não consegue mais falar. Se você põe a culpa em alguém por causa de algo que você fez, e eu aprendi isso duramente. Porque eu costumava colocar a culpa nos outros por causa de erros que eu cometi, mesmo tendo razão. E Deus foi direto e reto comigo. Ele falou: eu sei que ele fez isso, mas quem fez foi você, não foi ele. Você tinha a opção de não fazer, mas fez. Você sempre terá a opção de não falar, mas falou. Você sempre terá a opção de não fazer, mas fez. Porque quis, não importa o que fizeram com você. Você é responsável pelos seus atos. Lembra de Adão, a mulher que tu me deste? A gente repete isso até hoje. E às vezes vai orar assim,
isso acaba negligenciando a voz do Espírito Santo. E aí você adota a justificativa, o erro continua acontecendo, aí você dá um pulo a mais. Agora você adotou a justificativa, além de adotar a justificativa, você diz que não, isso faz parte da minha personalidade. Aí pronto, aí já era. Aí já era. Não, porque a minha personalidade é assim, e bababá, pronto. Aí que ele não vai falar mesmo. Sabe o que acontece? Deus não consegue mais falar com você, porque você já está cego. Você já arranjou justificativa, você já arranjou o culpado, você já assumiu que aquela é a sua personalidade. Esqueceu dos frutos do Espírito, esqueceu do domínio próprio, esqueceu de tudo. Aí Deus arranja uma outra pessoa para vir falar com você exatamente sobre aquilo que você não ouve mais. Aí a pessoa vai falar com você, você diz que ela está julgando, que você não pode julgar ela, porque ela é assim mesmo. Mas na verdade você deixou de ouvir. Deus está usando uma outra pessoa para te alertar. E você, ao invés de ouvir aquilo que Deus está fazendo de outra pessoa, você começa a julgar e aponta o erro nele, aponta o erro nela, mas o fulano, mas o ciclano. Estou cansado de ouvir esse tipo de coisa. Mas o fulano mas o ciclano mas o beltrano mas o floriano, porque sei lá, porque sei lá. Quando começa a se justificar assim, eu sinceramente desisto, porque não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Se você não tem a capacidade de assumir os seus BOs, se você não tem a capacidade de assumir os seus erros, a sua culpa, e ir para Deus pedir perdão, está colocando a culpa nos outros, ou então esse é o meu jeito de ser, a voz do Espírito Santo já foi negligenciada há muito tempo, você deixou de ouvir ele há muito tempo. Não importa se você canta, não importa se você dança, não importa se você prega, não importa se você serve, não importa se você intercede, você já deixou de ouvir há muito tempo. Negligenciar a voz do Espírito Santo é errado, e é muito errado. Praticar os mesmos erros é a primeira característica de negligenciar. A segunda característica, que foi aqui que Deus me espancou: pare de dar mais prioridade aos seus planos, vontades, desejos e expectativas, porque isso apaga a voz e a direção do Espírito. Eu vou repetir: pare de dar mais prioridade aos seus planos, às suas vontades, aos seus desejos e às suas expectativas. Você parou de perguntar qual a vontade do Espírito Santo. Você já chega para ele com tudo planejado. Você já chega com os planos feitos. Você já chega com a vontade estabelecida. Você já chega com a data marcada. Você mostra para ele o que você quer que aconteça e quando você quer que aconteça. E ele só observa, porque a voz dele já foi negligenciada lá no início. Já chega com tudo pronto. Vamos fazer a programação tal. Assim. Aquilo outro, data tal, pererê, pão doce, e o Espírito Santo só parado olhando assim. É mesmo? Aí já chega com tudo pronto, naquela expectativa, e vamos orar para saber. Não adianta. A nossa expectativa, e eu estava falando sobre isso com o Ministério de Louvor, eu sempre falo isso com eles. A nossa expectativa pode atrapalhar muito a nossa capacidade de ouvir aquilo que Deus quer fazer. Preste bem atenção. Em 1934, um evangelista chamado Mordecai Ham fez um evento na cidade de Charlotte do Norte, 1934. Ele era um evangelista bastante conhecido, um avivalista, e ele foi para a cidade de Charlotte do Norte, lá nos Estados Unidos, para fazer um evento. Ele chegou na cidade e ele começou a movimentar a cidade para fazer aquele evento. Então as pessoas, quando souberam que ele estava lá, começaram a se mover, começaram a divulgar, e a movimentação naquela cidade foi grande, porque o evangelista Mordecai estava lá para fazer um evento. Então os crentes daquela cidade todos se moveram para a realização daquele evento, que seria no único dia. Chegou o dia do evento. O evento começou e ele começou a pregar, e pregou. Chegou na hora do apelo, fez o apelo. Aquela cidade inteira, uma alma só se converteu. Uma.
Uma alma se converteu. E era um menininho. E ele ficou triste, abalado com aquilo. Todos aqueles que participaram da organização do evento ficaram frustrados. E o evento foi tido como um total fracasso. Um fracasso total. Mobilizar uma cidade inteira, mobilizar os crentes de uma cidade inteira para um evento. O evento vai ser feito, visitantes, pessoas ali, e uma alma só se converte. Um menininho. Aquele homem foi embora triste, saiu daquela cidade frustrado, porque as expectativas dele foram derrubadas, foram ao chão. Só um menininho se converteu. O nome desse menino? Billy Graham, o maior evangelista da era moderna. Através daquele menininho, Billy Graham, mais de 200 milhões de pessoas foram salvas. Entenda, um evento que Deus preparou para salvar um. Você entenderia isso? Às vezes a vontade de Deus é salvar um. Lembra que Jesus atravessou o rio, tempestade, vento, não sei que lá, acalmou aqui, acalmou lá, passou para o outro lado, o endemoniado veio, libertou o endemoniado e foi embora. Ele não ficou lá para ganhar a cidade inteira. Por que esse tipo de coisa acontece? Por que às vezes a gente se frustra? Porque a gente para de ouvir aquilo que o Espírito Santo realmente quer fazer. A gente planeja, a gente quer mostrar resultado. A gente, com a nossa mente corporativa, se você trabalha, você sabe que no trabalho você tem que mostrar resultado. A gente, com a nossa mente corporativa, traz isso para a igreja. E vem para a igreja fazer trabalho para mostrar resultado para homens. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aqui não é empresa, aqui é igreja, é reino de Deus. No reino de Deus, você não tem que trabalhar para fazer resultado para o Espírito Santo. Você tem que deixar Ele fazer o resultado que Ele quer através de você. São duas coisas diferentes. Você tem que se dispor para que Ele gere o resultado que Ele quer, mesmo que seja uma, através de você. Você é a ferramenta, não é aquele que usa a ferramenta. Vou dar um exemplo mais claro. A obra está feita, a glória não é do martelo. O martelo é usado para pregar na tábua. O martelo não é o responsável pela obra. O martelo é a ferramenta. Aquele que usa a ferramenta é que é responsável por fazer a obra. O carro é uma ferramenta. O carro não recebe glória nenhuma. Ele é uma ferramenta usada pelo motorista para gerar resultado. Mas a glória não está no carro, a glória está no motorista que usou o carro. Só que nós somos ferramentas e nos achamos responsáveis pela obra. Você não é, você é a ferramenta. Então deixe ser usado. Entende? Abra os seus ouvidos para ouvir aquilo que Ele quer dizer para você, mesmo que não seja aquilo que você queira ouvir. Porque ter uma vida alinhada com o Espírito Santo, fluindo no Espírito Santo, é isso. Muitas das vezes você vai ouvir aquilo que você não quer, mas vai ter que fazer. Abraão, pega o teu filho e vai lá e sacrifica para mim. E vai. Foi ele. Entende isso? Várias vezes já fui falar para Deus de um jeito, cheio de raiva, cheio de moral, cheio de vontade. Entrei assim, saí assim. Triste, cabisbaixo, porque cheguei cheio de razão. E ele começou a falar: você está assim por causa disso, está assim por causa disso, está frustrado por causa disso, está com raiva por causa disso, você está assim, com o teu coração está assim, está assim, está assim, está assado, está assim, está assim. Eu, sim, senhor. Eu, sim, senhor. E você está, sim, senhor. E você fez isso por causa disso, sim, senhor. E também isso, sim, senhor. E é isso, sim, senhor. Sim, senhor, sim, senhor. Só sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor.
E aí, eu falei assim: Senhor, me limpa, porque realmente a situação está esquisita para mim. Aí ele vai e limpa. Aí eu saio. É simples assim. Está disposto a ouvir aquilo que você não quer ouvir. Você precisa voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. Uma outra coisa, para de dar atenção para que os outros falam e para que os outros fazem. E foque em buscar o Espírito Santo. Não desvie o seu chamado e aquilo que Deus tem para você por causa da atitude de terceiros, por causa do que fulano falou, por causa do que Beltrano falou. É como se eu estivesse falando com o Rodrigo aqui e o Rodrigo parado lá olhando para o Guilherme. Rodrigo, e o Rodrigo está lá parado olhando para o Guilherme. Rodrigo, e o Rodrigo está lá tentando falar com o Guilherme. Eu estou, Rodrigo, e o Rodrigo está lá tentando falar com o Guilherme. É a mesma coisa do Espírito Santo. Ele tenta falar com a gente aqui, mas a gente está preocupado porque o fulano falou isso, aquilo, outro, e você ficou tristinho, magoadinho. Eu vou embora, eu vou sair da igreja, vou sair do ministério, não quero fazer mais nada. Ou então porque o pastor passou e o pastor não falou e ninguém dá atenção para mim ali, então eu não vou fazer mais. Cresce! Cresce! Porque você tem uma direção dada por Deus. Você tem um direcionamento dado por Deus. Se você vive em espírito, ande em espírito. Eu sei que os erros vão acontecer. Eu sei que os líderes vão errar. Eu sei que as pessoas vão fazer você talvez tropeçar. Vão fazer coisas e vão falar coisas para você que você não vai gostar. E vão te entristecer. Mas tem uma meta estabelecida pelo Espírito Santo de Deus para você. Pare de ouvir essas coisas e volte a ouvir a voz do Espírito Santo e ande conforme Ele te direcionou. Quer fluir? Quer fluir? Então pare de picuinha. Pare de viver atrás de picuinha. Ficar envolvido em picuinha dentro da igreja não faz ninguém evoluir, não faz ninguém crescer. Ouça aquilo que Ele quer para você. Faça aquilo que Ele quer que você faça e os resultados virão. É simples. Se eu fosse parar porque fulano fez isso, porque fulano deixou de fazer, porque ciclano falou isso aqui, porque ciclano falou isso aqui, e ciclano falou aquilo outro, de vez em quando eu sento com a pastora para comer. A pastora está ruim, a pastora está assim, a pastora não sei o quê, a pastora está complicado. E a pastora: vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas eu sei que eu não posso desistir. Por pior que esteja a situação, não dá, porque eu tenho algo a fazer. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? A situação pode ser a mais adversa possível, mas você precisa continuar ouvindo aquilo que o Espírito Santo tem a dizer para você. Você precisa fortalecer o seu relacionamento com Ele. E como é que você fortalece o seu relacionamento com Ele? Orando e meditando na palavra. E jejuando também. Orando, meditando na palavra e jejuando. Aí você aprende a discernir e a ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes Ele vai falar com você, não com voz audível, não com remeleza, com alguma coisa que você está se sentindo triste ou alguma coisa assim, feliz ou alguma coisa assim, ou em sonhos. Muitas das vezes Ele vai falar com você usando a palavra dEle. Ele vai falar com você usando a palavra dEle, fazendo você lembrar de algo que você leu há poucos dias. Engraçado, eu estava trabalhando, estava fazendo um Uber, e aí entrou uma passageira. E a passageira, na hora de pagar a passagem, enrolou. Eu falei: Jesus. Enrolou, saiu e não pagou. Aí eu entrei em contato com a plataforma e fui para Deus. Falei: Deus, eu estou trabalhando, eu estou querendo levantar um dinheiro, porque eu estou precisando desse dinheiro, mas ainda assim esse tipo de coisa acontece. Sim, está em tuas mãos. Aí Deus falou comigo, Salmo 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios. Quando Deus falou isso comigo,
quieto estava, quieto fiquei. Porque ele me respondeu, mas ele me respondeu usando a sua própria palavra. Então, se você não medita, Deus não fala com você. Se você não ora, você não fala com Deus. Está entendendo o jogo? Se você não medita na palavra, Deus não fala com você. Se você não ora, você não fala com Deus. E que tipo de relacionamento é esse? Que você não fala com Deus e Deus não fala com você. Só vem na igreja, canta os louvores no domingo e depois vai embora. Estão conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? Então você tem que buscar fortalecer a voz do Espírito. E você vai fortalecer essa voz orando e meditando. Tenha o mesmo propósito que o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá dons à igreja, ele direciona a igreja, ele dá poder à igreja, ele dá autoridade à igreja. Tudo que o Espírito Santo faz é direcionado para a edificação da igreja. Eu vou repetir. Tudo que o Espírito Santo faz é direcionado para a edificação da igreja. Ele dá dons, ele direciona, ele dá poder, ele dá autoridade. Tudo isso ele faz para que a igreja possa crescer. E aquele que quer fluir no Espírito, e aquele que quer andar no Espírito, ele precisa ter essa mesma disposição. Quando o Espírito Santo usa alguém, ele não usa para destacar uma pessoa, ele usa para edificar a igreja. Se o Espírito Santo usa o William aqui enquanto ele está ministrando, usa para ministrar, para edificar a igreja. Se eu estou pregando aqui, eu prego para edificar a igreja. Se as meninas estão dançando, dançam para edificar a igreja. Se os diáconos estão servindo, servem para edificar a igreja. A libertação para edificar a igreja. A intercessão a mesma coisa. Não é para ninguém aparecer. Tudo que o Espírito Santo faz é para a edificação do corpo de Cristo. E aquele que quer fluir no Espírito Santo precisa estar com a mesma disposição, edificar o corpo da igreja. Não dá para dizer que estou buscando uma vida cheia do Espírito Santo e deixar o corpo de Cristo de lado, e deixar o reino de Deus de lado, e deixar a igreja de lado. Vem quando quer, faz quando quer, não tem interesse em absolutamente nada dentro da igreja. Vai tentar encher de Espírito, não vai. Vai tentar ser batizado aqui no dia, não vai. Não vai. Porque não tem compromisso. E é por isso que muitos não são batizados aqui. Porque não tem compromisso com o reino. Não tem compromisso com a igreja. E ele não usa, não capacita quem não tem compromisso com ele. Vai passar 20 vezes aqui para ser batizado e não vai. O Espírito Santo trabalha para isso. Você precisa entender isso. Eu sei que às vezes nós temos as nossas coisas para fazer, tem o trabalho, eu sei que isso acontece. Eu não estou julgando você por causa disso, mas existem momentos que você pode sim estar aqui, pode fazer um sacrifício para estar aqui, pode deixar de ir a uma festa ou alguma coisa, alguma reunião para estar aqui, para trabalhar no reino de Deus, para fluir naquilo que você quer. Mas você, por livre e espontânea vontade, não quer vir. Aí depois quer vir aqui, quer passar, ela quer ser batizada, não vai. Não vai. Enquanto você não já chegar a ele, ele não já chegará a você. É necessário buscar compromisso com aquilo que o Espírito Santo também tem compromisso. Não dá para ter uma vida com o Espírito Santo e negligenciar a obra do Espírito Santo no corpo de Cristo. Quem tem compromisso com o Espírito Santo terá compromisso com a igreja e com o reino de Deus. É simples assim. Se o Espírito se move em você, automaticamente ele vai te jogar para isso. Você vai se preocupar com isso. Você vai ficar... Teu coração vai queimar por isso. Porque isso não vem de você.
É o Espírito Santo colocando isso dentro de... Ah, mas fulano fez... Fulano fez... Beltrano falou... Sinceramente, não dá. Não dá, não dá, não dá. Ou você assume uma posição com ele, ou não. Vai ficar tentando, vai tentar tentando e não vai conseguir. Fluir no Espírito Santo é se mover pela voz do Espírito. Pedimos o mover do Espírito Santo, mas nós não temos a paciência para esperar o agir e as ordens do Espírito Santo. Eu falei sobre isso antes, até pulei aqui. Enquanto nos preocuparmos em apresentar resultados aos homens, o Espírito Santo não produzirá o resultado que Ele quer ver em nós. Enquanto você se preocupar em apresentar resultado a pessoas, o Espírito Santo não vai gerar o resultado que Ele quer em você. Não são vocês que decidem os tempos e as estações. Quem decide sou eu, diz o Senhor. Quem decide quem vai batizar, por que vai batizar, para que vai batizar e quando vai batizar, sou eu, diz o Senhor. E enquanto vocês não se curvarem verdadeiramente à minha vontade e aprender a aguardar a manifestação da minha vontade, vocês não verão o meu agir. Ou você se entrega, ou você não se entrega. Pega as suas expectativas e deixa nas mãos do Senhor. Pega os seus planos e deixa, por melhores que eles sejam. Porque às vezes a intenção é boa, a ideia é boa, mas não é o suficiente para Deus. Não é a vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. Davi, 2 Samuel capítulo 7, Davi chegou da sacada do seu enorme palácio e olhou para baixo, viu a tenda do Senhor lá embaixo. Falou assim, não vai ficar assim não. Começou a montar todo o preparativo, fez a esquete, fez lá a maquete do templo, começou a fazer tudinho. Vou fazer um templo para o Senhor. Pá. Aqui vai ficar bom para dedéu. O tempo vai ser assim, assim, assado, ouro aqui, ouro acolá, assim, aqui, ao lado. Vamos botar o Santo dos Santos aqui, cheio de ouro também. Vai ficar bom esse negócio. Vou armar o culto também de inauguração. Vou botar os levitas para tocar. Vou colocar assim uma mulher para dançar ali também. E aí vou chamar o profeta Natan para ele fazer oração para ali, para consagrar o templo. Vai ser uma festa 7 dias, o levita tocando 24 horas, vai ser um negócio maneiro, vai ser um negócio bom. Vou armar um salmo também, para a gente fazer tudo certinho. Ele preparou e armou. Aí chamou o profeta para validar. Chamou o profeta, 2 Samuel 7. Chamou o profeta para validar. Profeta Natan vem. Seguinte, eu moro num templo, casa de cedro, e o Senhor está ali na tenda. Vou armar um templo maneiro para ele. O profeta Natan olhou, projeto. Ih, esse negócio aí tá bom, hein? Vai que o Senhor é contigo. Vai lá que o Senhor é contigo. Aí o profeta Natan saiu. A palavra de Deus diz que na mesma noite, o profeta Natan está paradinho. Deus chega para Natan. Natan! Ô Senhor, fala que o servo ouve. Ouvi um papo teu aí. Tu e Davi. Que papo, Senhor? Fala um monte de coisa com ele. Negócio de um templo. Ah, é. Seguinte, ó, nós vamos armar. Eu estou conjecturando, tá, gente? Nós vamos armar um templo, vamos fazer assim, assim, assado. Davi já montou, já a maquete, já fez já a programação todo dia do culto, tá tudo pronto lá, os levitas, tá armando um salmo. Aí, o negócio tá bom, tá fazendo um negócio, vai ficar, o senhor vai gostar, tá bom pra caramba. Aí Deus vira para Natan e fala assim: vem cá, eu sempre andei em tabernáculo, desde o deserto. Monta tabernáculo, desmonta tabernáculo. Monta tabernáculo, desmonta tabernáculo. Tabernáculo no deserto, tabernáculo veio para a terra prometida. Eu estou dentro do tabernáculo. Sempre andei em tabernáculo. Aí agora estou em tenda. Tu olha ali para baixo ali, tu vai ver uma tenda, eu estou lá dentro da tenda. Eu nunca pedi para ninguém armar templo para mim não, Natan. Eu não mandei ninguém fazer. Se eu quisesse templo, Natan, eu tinha pedido, mas eu nunca pedi não, Natan. Quem mandou você fazer templo, Natan? Davi, aí
Quem mandou, Davi? Quem mandou, Natan? Ninguém. E vem cá, você falou para ele que eu era com ele nesse negócio? Eu falei, mas... E eu falei alguma coisa disso para você, Natan? Não. Ah, muito bem. Então você vai fazer o seguinte, Natan. Você vai lá e você vai desfalar o que... Desfalar sou eu que estou falando, tá? E você vai desfalar o que você falou. Você falou que eu era com ele, mas sem falar comigo. Você colocou palavra na minha boca sem eu ter falado nada. Disse que o Senhor... Mas eu não sou com esse negócio, Natan. Você vai lá e vai desfalar o que você falou. Pô, mas eu já falei com Davi que o Senhor era com ele. Vai lá e desfaz o que você fez. Aí voltou Natan. Davi? Aí Natan, o negócio do tempo aqui está ficando bom já. Uns 3, 4 salmos, o negócio aqui vai ficar muito bom, vai se agradar muito disso aqui. Mas tem um negócio. Esquece o negócio de templo. Deus falou que ninguém vai construir templo nenhum. Mas como assim você falou que eu falei, mas falei errado, né? Mas por que, Natan? Por que, Natan? Então você está falando isso? Primeiro, ele não mandou você construir templo nenhum. Segundo, tem muito sangue na tua mão. Por causa disso você não vai construir templo nenhum. Quem vai construir vai ser outro que vai vir depois de você. Mas você não vai construir templo nenhum. Preste atenção. A intenção era boa. O desejo era bom. Agradar a Deus, presentear a Deus, mas não era da vontade. Entende? Que ele realiza, mas ele também frustra. A intenção é boa, o desejo é bom, a motivação é ótima, mas não era da vontade. E é nesse ponto aí que a gente escorrega. Porque a nossa motivação pode ser boa, o nosso desejo pode ser bom, a nossa intenção pode ser boa. A gente pode criar 500 mil expectativas e não ser. Se você quer fazer isso aqui, fluir, alinhar, tem que estar disposto. Se o Espírito Santo chegasse para você e falasse assim: sabe esse plano que você fez aí? Como ele fez com Davi? Sabe essa maquete que você fez aí? Sabe esse culto que você armou aí? Sabe esses salmos que você fez aí? Esquece. Você não vai fazer nada disso, porque eu não quero que você faça isso. Está disposto a ouvir isso? Você consegue ouvir isso? Será que teu ouvido espiritual está tão aguçado para você ouvir um não? E ainda assim agradecer a Deus? Entende o nível de sensibilidade? O grau de sensibilidade? O grau de subordinação? Entende? É isso. Eu disse a você que ia custar tudo. Eu falei lá no início, vai custar tudo. Custa tudo, até a tua reputação. Custa tudo. Você precisa aprender a se submeter àquilo que Ele quer, e não aquilo que você quer, e não os seus desejos, e não as suas vontades, e não as suas expectativas, porque fazendo isso você apaga a voz dele. Eu tinha um plano para a minha vida. Eu tinha 19 anos para 20. Eu já falei até sobre isso aqui com o pessoal. Meu sonho era ser militar igual o Rodrigo. Meu sonho era ser militar igual o Rodrigo. Já tinha me preparado, já tinha feito uma prova, agora vou estudar. Estudava lá no curso Tamandaré aqui de Bangu. Fazer prova para a Marinha, para o Exército Aeronáutica, entrar como sargento. Esse era o meu plano. Eu não queria ser pastor. Não queria. E eu tinha falado isso para Deus, eu não queria.
Mas eu fui perguntar para ele. Sabe o que ele falou? Olha eu aqui.